Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica. Hoje estamos no dia 198 da nossa leitura, quase dois terços, né, da nossa leitura. E meu nome é Marcelo e vamos continuar aqui os livros de Jó, os capítulos 11 e 12. 2 Coríntios, capítulo 9 e o Salmo 130. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por esse dia. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença, pela oportunidade de estarmos, Senhor, sendo ministrados pela Tua palavra. Que Tu venhas trazer, Senhor, conhecimento, discernimento, trazer sabedoria, trazer através da Tua presença, Senhor, nos conduz nessa leitura, para que haja, Senhor, transformação em nossas vidas. Nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, 18 de agosto, terça-feira. Vamos lá, Hoje a leitura vai nos levar, né, para quando não entendermos, né, os caminhos de Deus, vamos continuar confiando no seu caráter. Então a leitura de hoje reúne aí 3 experiências, né, humanas, onde retrata aí o sofrimento, a entrega e a espera. Em Jó, os capítulos 11 e 12, vai nos colocar ali de frente a frente a teologia simplista de Jofar, né, um amigo de Jó, e a realidade complexa do sofrimento de Jó. Em 2 Coríntios 9 vai mostrar que a graça recebida de Deus transforma a nossa relação com aquilo que possuímos e produz generosidade. E o Salmo 130 vai apresentar alguém que das profundezas da dor aprende a esperar no Senhor. Então, nem sempre a gente vai entender o que Deus está fazendo, mas podemos confiar na sua sabedoria e viver debaixo da sua graça e esperar na sua palavra. Amém? No Jó, vamos ler aqui, início dos capítulos de Jó, capítulo 11, né? Diz assim: Então Jofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? A sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá pela sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu professo é perfeita, e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem 2 lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. E aí vamos seguindo, né? Então Jó, ali nesse capítulo, né, ele já perdeu ali os seus filhos, os seus bens, sua saúde, a sua posição social, né? Elifaz e Bildade já falaram, né? E agora aparece o terceiro amigo, Jofar, o Naamatita. E aí os 3 partem basicamente da mesma lógica, né? Deus é justo, Jó está sofrendo, portanto, Jó deve ter cometido algum pecado grave. O problema não está na afirmação de que Deus é justo. O problema está na conclusão de que todo sofrimento pode ser explicado como punição direta por algum pecado pessoal. Então, nós sabemos aí que desde o capítulo 1, que essa interpretação é errada. Afinal, Jó foi chamado aqui de justo
próprio Deus. Então Jofar fala a verdade sobre Deus, mas a explica de maneira errada. Então isso aqui é muito importante, né? Nem tudo que Jofar diz é falso. Ele reconhece a grandeza de Deus, ele vê aí a profundidade da sabedoria de Deus, né? E retrata aqui a limitação humana. Então ele pergunta aqui no versículo 7, né? Você consegue sondar os mistérios de Deus? Pode descobrir os limites do Todo-Poderoso? Né? A resposta é não. E aí essa verdade é bíblica. Né? Deus realmente é infinitamente maior que a nossa compreensão. E o problema é como Zofar utiliza dessa verdade. Né? Ele a transforma numa arma contra Jó. Né? Então Jofar presume, né, conhecer aquilo que Deus não revelou. Então Zofar aqui chega a dizer, em essência, que Jó provavelmente merecia sofrimento ainda maior do que ele estava passando. E aqui aparece muito um perigo, né, de pensamento. Podemos falar coisas verdadeiramente de Deus de maneira cruel. Podemos falar coisas verdadeiramente de Deus, mas totalmente equivocadas. É possível possuir uma teologia correta em determinado ponto e ainda assim aplicá-la sem misericórdia, sem discernimento e sem amor. Zofar não conhecia o Jó do capítulo 1. Ele só conheceu o Jó a partir do capítulo 1. Depois de tudo que ele já estava passando. Então ele não ouviu a conversa de Deus com Satanás, então, mas fala como se conhecesse todas as razões de Deus, fazer o que ele faz ou deixa de fazer. Então precisamos tomar cuidado quando tentamos explicar o sofrimento alheio. Isso aqui é muito importante, né? Para que a gente não possa julgar, para que a gente não possa ser como um amigo de Jó. Apesar de acertar sobre quem é Deus, mas errar sobre as intenções de Deus, o agir e o deixar de agir de Deus. Então, algumas frases, né, que podem ferir o nosso pensamento em relação ao que Deus faz ou deixa de fazer. Isso aconteceu porque Deus queria ensinar você. Você está na escola, tá te ensinando. Deus está fazendo isso porque você não obedeceu. Ou se você tivesse mais fé, isso não estaria acontecendo. Tudo isso, todas essas frases são pensamentos da nossa razão, que muitas vezes ela precisa estar debaixo, submetidas à palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos a nossa razão sobressair a palavra de Deus. E isso a gente tem que precisar tomar cuidado, né? Para que essas atribuições, né, a Deus, essas explicações que Ele nunca nos deu na sua palavra. Muitas explicações Deus não deu na sua palavra. E a gente chama de mistério. E precisamos nos ater à palavra, nos ater ao conhecimento da palavra, para que a gente não possa gerar esse tipo de pensamento errôneo, como Zofar. O problema da teologia da retribuição imediata, né? Então a lógica de Zofar é: obediência prospera, pecador sofre. Então a Bíblia reconhece ali princípios da semeadura e da colheita. A gente não está contradizendo a palavra, mas Jó demonstra que a vida no mundo caído é mais complexa. Não é uma lógica, né? Não é uma ciência lógica, né? Porque é isso e faz aquilo. Porque pecador sofre.
ou porque é obediente prospera. Né? Muitas vezes a gente cai nesse erro, né, de pregação, de entendimento, de que, por exemplo, se eu dizimar, a gente vai frear o devorador. Então, nunca mais eu vou ser roubado, nunca mais eu vou ser assaltado. E a gente cai nesse erro e muitas vezes, né, quem não foi assaltado e roubado sendo dizimista fiel, sendo fiel nas suas finanças, no dízimo, nas ofertas, né, isso não desabona a palavra de Deus. Então a Bíblia reconhece, né? Então às vezes o justo sofre, às vezes o ímpio prospera, né? E por isso não podemos interpretar automaticamente essa condição espiritual de que uma pessoa, pelas circunstâncias que ela atravessa, ela é definida. Amém? Então a pergunta importante é: será que às vezes julgamos a espiritualidade das pessoas pela fase que elas estão vivendo? Né? Tipo, será que eu tô, porque eu estou passando um câncer, é por causa do meu pecado? Porque eu estou doente, é alguma maldição hereditária que chegou até mim? Nada disso é verdade. Então, muitas vezes o justo sofre e o pecador, a grama do pecador vai estar mais verde do que a nossa. Em Jó 12, no capítulo 12, nós vamos iniciar aqui a leitura. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá em vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que chamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, tornei-me um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam, mas as tendas dos saqueadores encontram-se em paz. Mas aqueles que provocam a Deus estão em plena segurança, aqueles que transportam o seu Deus nas mãos. Né? Então, Jó responde aqui a seu amigo com ironia, né? Então, em outras palavras, ele está dizendo: vocês falam como se fossem os únicos que conhecessem a Deus. Então, Jó está cansado de ouvir respostas prontas, né? Ele diz: também tenho entendido como vocês. Apesar do que eu estou passando, Deus não tirou o meu conhecimento e meu discernimento meu entendimento do que eu estou passando. Então, ele fala que virei motivo de riso para os meus amigos. Então, ele mostra aqui que Jó perdeu praticamente tudo. E agora, aqueles que deveriam consolá-lo começam a julgá-lo. Então, às vezes, a segunda dor é pior do que a primeira, porque além do que a pessoa está passando, ainda chega outra querendo pisar na cabeça do outro, querendo trazer culpa, trazendo condenação, trazendo mais dor ainda. Não basta a dor física que Jó estava passando, os amigos ainda estavam despejando as dores emocionais sobre a vida de Jó. E ali, né, existe aí a dor de não ser compreendido enquanto tudo acontece. Então, quando alguém sofre, a nossa primeira missão nem sempre é explicar. Às vezes é permanecer. Às vezes é só um ombro amigo, é só um abraço. É só uma oração. É só dizer: estou com você. Estou aqui, estou contigo. O teu sofrimento é o meu sofrimento. E vamos nos alegrar no final de tudo isso, porque a sua alegria é a minha alegria. E é justamente às vezes que a gente falha, que
amigos fizeram corretamente durante os primeiros dias. O problema começou quando acharam que precisavam explicar tudo. A gente não precisa explicar tudo. Então, normalmente o processo, ele aponta, mas a gente não precisa. Às vezes a gente já sabe o que vai acontecer através, mas não precisa explicar. A pessoa já está sofrendo. A pessoa só precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra amiga, né? Um fruto do Espírito, né? Que vem trazer, que vem expressar a nossa bondade, que vem expressar nosso amor, né? Jó, aqui no capítulo 12, nos versículos 3 a 25, Jó reconhece ali a soberania de Deus. E agora aparece, né, algo muito importante, que apesar da confusão de Jó, ele ainda reconhece. Lá no versículo 13, Deus fala que Deus é quem tem sabedoria e poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento. Né? Jó não compreende Deus, mas ainda assim reconhece a sua soberania. E isso aponta para uma fé madura. Né? Fé não significa eu compreendo tudo, ou eu sei de tudo. Né? Fé significa, mesmo sem compreender tudo, reconheço quem Deus é. Então Jó descreve Deus ali governando, né, sobre reis, sacerdotes, conselheiros, nações, líderes, e nada está fora da sua soberania. Amém? Vamos aqui para 2 Coríntios 9. Diz assim: não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou muitos. Contudo, envio os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estaria, a fim de que, se alguns macedônios fossem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los antes e a concluir os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Amém? Então, ali, esse capítulo 9 mostra quando a graça chega ao nosso bolso. Então, Paulo está organizando aí uma oferta das igrejas, né, dos gentios para os cristãos necessitados de Jerusalém. E ali o capítulo não trata simplesmente de dinheiro, trata de generosidade cristã. Então Paulo apresenta aí uma teologia da contribuição baseada na graça e não baseada na pressão, né? Não baseada na manipulação. Então generosidade, ela precisa nascer do coração. Toda vez que algo, falando aqui de oferta, gerar no seu coração um conflito, ou uma dúvida, ou será que é certo? Será? Não. A oferta, ela precisa vir a partir da graça e não da manipulação e não de pressão. Então ela precisa nascer. No versículo 7 fala: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação. E isso é fundamental na nossa oferta. A oferta cristã, ela não deve nascer da manipulação, ela não deve nascer da culpa, ela não deve nascer da pressão, ela nasce da graça. Então Paulo acrescenta que Deus ama quem dá com alegria. Então quando você for dar,
se você não estiver alegre, se você estiver na dúvida, não, porque eu tô com uma conta vencendo, vão cortar minha luz, não dê. Não dê. Se nascer no seu coração sempre esses conflitos, não dê. Não dê, porque Deus, ele ama quem dá com alegria. Se você não está em paz no seu agir, não dê. Não dê, porque isso vai trazer só malefício e Deus não se agrada. Então a palavra ali, a palavra grega traduzida por alegria é hilaros, de onde deriva a nossa ideia de algo feito com disposição alegre. Então a generosidade cristã não diz quando sou obrigado a entregar. Então, você não é obrigado a nada. Você só dá se você estiver com o coração alegre e disposto a dar. Esse é o cerne, é o que está na palavra. A gente não pode fugir da palavra. Toda vez que você... E ali Paulo, ele traz esse conhecimento e esse entendimento para que a gente também não seja conduzido pelos nossos sentimentos. Então, a autoridade é a palavra. A palavra de Deus é dê com alegria. Mas será que eu estou endeusando o dinheiro? Será que eu estou deixando de dar porque eu tô querendo reter? Porque eu estou querendo reter mais do que dar? Será que a minha alegria é plena só no fato de não dar? Então a gente precisa, aqui a palavra é um cerne, Ele nos traz a compreensão de que a gente não pode dar com pressão, a gente não pode dar através de manipulação, mas também a gente não pode deixar de dar por questões e circunstâncias da nossa razão ou do nosso apego ao dinheiro. Amém? Então toda vez que vier o desejo, a parte da generosidade, ela é sempre maior do que a nossa generosidade a nós mesmos. Então quando Deus pede é porque Ele sabe que ou você precisa ser tratado nessa área, ou você está falhando nessa área, ou porque você precisa começar a praticar a dar com generosidade. Então, no versículo 6, esse capítulo mostra ali o princípio da semeadura, Quem semeia pouco também colherá pouco, pois quem semeia com fartura também colherá fartamente. Então, mas a gente precisa ter cuidado com essa palavra para que a gente não caia no erro, achando que dê dinheiro para receber mais dinheiro. Não funciona dessa forma. O contexto é muito mais abrangente do que só dinheiro. A provisão de Deus, lá no versículo 11, ele aponta, vocês serão enriquecidos para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então a nossa generosidade, ela não precisa estar atrelada somente a um momento de um rito da igreja. Ela precisa estar tomado pela nossa vida. A gente precisa ser generoso em todas as áreas da nossa vida, aonde nós estivermos. Deus não nos abençoa simplesmente para a gente ser acumuladores. Ele nos capacita para repartir. A lógica do reino não é receber para acumular. A lógica do reino é receber, agradecer e repartir. Amém? No versículo 8, Deus pode fazer que toda graça lhe será acrescentada. Aqui mostra a expressão, toda graça em todas as coisas, em todo o tempo, toda boa obra. Paulo está mostrando aí a suficiência. Deus provê para o seu povo possa continuar a fazer o bem. Então, generosidade também é um exercício de confiança ao Senhor, quando o reparto
eu estou declarando, a minha segurança não está apenas no que possuo, mas naquele que me provê. Forte, né? Então a oferta, ela se transforma em adoração. Paulo explica que aquela contribuição produzirá muito mais do que alimento. Ele produzirá suprimento das necessidades, gratidão, comunhão e glorificação a Deus. Então, uma simples oferta torna-se um culto. Então, isso muda completamente a nossa compreensão a respeito sobre generosidade. Então, quando a graça passa por nossas mãos, ele alcança outra pessoa. Deus, então, é glorificado. Então, graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo encerra aqui no versículo 15, graças a Deus por seu dom indescritível. Deus, depois de falar sobre aquilo que damos, Paulo termina lembrando aquilo que Deus deu. Então, por trás de toda a generosidade cristã está Cristo. Nós damos porque primeiro recebemos. A graça precede a generosidade. Amém? Vamos para aqui, Salmo 130. Salmo 130. Os primeiros versículos falam: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos aos teus ouvidos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, registrasses os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Amém? Então aqui o Salmo 130, ainda permanece, faz parte ali dos cânticos da subida entre dos Salmos 120 até o 134, e também é um dos chamados Salmos de penitência. Então ele começa numa posição muito diferente da tranquilidade, das profundezas. Ele declara, clamo a ti, Senhor. Então a palavra transmite a ideia de águas profundas. Então é uma oração de alguém que sente que está afundando, que está morrendo. Das profundezas ainda podemos orar. E aí o salmista está ali nas profundezas, mas ainda sabe para onde gritar. Isso já é a fé se manifestando. Às vezes pensamos que a fé significa nunca chegar ao fundo do poço, mas o Salmo mostra que a fé também é saber a quem chamar quando chegamos no fundo do poço. Se Deus contabiliza nossos pecados, se tu, Senhor, observas as iniquidades, Senhor, quem poderá permanecer? Versículo 3. A resposta é ninguém. Então, vem aí uma declaração top, que é o versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O perdão não produz banalização de Deus. Muitas vezes o perdão de Deus é comparado a como se ele não tivesse importância, que Deus não tem importância, ou que ele não dá importância para o que o outro fez. Mas o perdão ele simplesmente produz o temor. Aqui a palavra nos ensina: quem compreende a profundeza da graça não deseja pecar, mas deseja honrar quem o perdoou. Então, a palavra lá no versículo 5, espero no Senhor com todo o meu ser, e a sua palavra ponho a minha esperança. Que aqui está o Salmo se conectando a Jó. Jó não tem resposta, o salmista também não apresenta soluções imediatas, mas eles apresentam uma postura de esperar, mas não é uma espera vazia,
Na sua palavra ponho a minha esperança. Então, mais do que os guardas esperam pela manhã, né? Então, imagine aí um vigia durante a madrugada, né? Ele sabe que a noite é longa, mas também sabe uma coisa, que amanhã virá. Então, ele não sabe exatamente como será o dia, mas ele sabe que a noite não permanecerá para sempre. Isso aponta para a nossa esperança bíblica, né? Trazendo aí uma conexão dos três textos, né? Existe aí uma conexão que Jó nos ensina que não precisamos ter explicação para tudo, né? Em 2 Coríntios 9 nos ensina que mesmo sem controlar tudo, podemos continuar confiando e repartindo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E no Salmo 130 ensina que quando ainda não chegou a resposta, esperamos na palavra de Deus. Então há 3 movimentos aqui na nossa leitura de hoje, né? Humildade diante do mistério, generosidade diante da graça e a esperança durante a espera. Então, talvez uma das maiores tentações da vida cristã seja querer transformar Deus numa fórmula, colocar Deus numa caixinha, né? Zofá tentou fazer isso. Se Jó está sofrendo, ele deve estar em pecado. Mas Deus é maior do que essas nossas fórmulas, né? Jó responde: Deus é quem tem a sabedoria. Paulo acrescenta, né? Deus pode fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. E o salmista conclui que na sua palavra ponho a minha esperança, né? Olha aí, tem uma progressão, né? Quando não sei, confio na sabedoria de Deus. Quando tenho, reconheço que veio da graça de Deus e eu reparto, né? Não é automerecimento, é merecimento meu, não é total meu, né? Vem da graça do Senhor. E quando eu espero, permaneço firmado na palavra de Deus. Então há uma frase no Salmo 130, né, no versículo 7, espere Israel no Senhor, porque o Senhor há amor leal e plena redenção. Então a nossa esperança não está na certeza de que entenderemos tudo, mas a nossa esperança está na certeza de quem Deus é e no que Deus fala através da sua palavra, né? Então, umas questões para o nosso dia a dia: será que eu tenho tentado dar explicações para o sofrimento que Deus não explicou? Quando alguém sofre perto de mim, ofereço primeiro presença ou respostas? A minha generosidade nasce da gratidão ou da obrigação? Tenho enxergado aquilo que possuo como propriedade absoluta, fruto totalmente meu, ou como recurso confiado por Deus? Em que área da minha vida hoje eu preciso dizer: na tua palavra ponho a minha esperança? Em que tenho colocado hoje a minha esperança? Consigo esperar em Deus mesmo quando amanhã ainda não apareceu? Nós precisamos buscar ao Senhor e pedir, né, humildade para reconhecer que nem sempre compreendemos os caminhos de Deus, né? Pedir sensibilidade para acolher pessoas que sofrem sem julgamento precipitado. Precisamos agradecer pela graça de Deus e pelo seu dom indescritível em Cristo. Pedir um coração generoso, livre de avareza ou da necessidade de acumular, né? Clamar por quem hoje está vivendo nas profundezas e necessita de esperança, e pedir perseverança para esperar no Senhor e permanecer firmado na sua palavra até que amanhã chegue. Amém? Então, finalizamos a nossa leitura de hoje. Que o Senhor possa trazer discernimento e transformação através dessa palavra, seja uma semente gerando frutos em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, a nossa leitura. Estaremos no nosso dia 199. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe.